Terça, 30 de julho, verso para memorizar. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para sua casa e para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos 5,19. Na montanha-russa com Jesus. Pergunta 4. Que características se destacam especialmente em Jairo? Marcos 5, 21 ao 24. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. Líderes religiosos como Jairo geralmente não tinham amizades com Jesus, então é provável que ele estivesse desesperado. Isso se confirma pelo fato de que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. O apelo dele é compreensível para qualquer pai. A filha dele estava morrendo, mas ele tinha fé de que Jesus podia ajudá-lo. Sem dizer uma palavra, Jesus foi com Jairo até a casa dele. Pergunta 5. O que interrompeu a viagem em direção à casa de Jairo? Marcos 5, 25 ao 34. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curado da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. A história é interrompida de maneira repentina, dando lugar a outra cena que desperta compaixão. Uma mulher que há terríveis 12 anos enfrentava uma doença. Essa história de Jairo e da mulher é a segunda história em formato de sanduíche relatada em Marcos. Nessa história, os personagens colocados em contraste, Jairo e a mulher, pedem ajuda a Jesus. A mulher chegou por trás de Jesus e tocou em suas vestes. Ela imediatamente ficou bem, mas Jesus parou e perguntou: quem tocou na minha roupa? A mulher enferma de repente foi curada. No entanto, ela temia que Jesus ficasse irado com o que havia ocorrido. Vários pensamentos devem ter passado por sua mente em pouco tempo, mas Jesus desejava curar não só o corpo dela, mas também sua alma. Então o texto volta a Jairo. Ele também deve ter experimentado vários sentimentos. Jesus disse que a menina não estava morta, mas dormindo. Ele expulsou os que estavam ali e foi para a sala em que estava a menina. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi. Marcos 4:41. Marcos traduziu essas palavras como menina, levante-se, mas literalmente a palavra talitá significa cordeiro, um termo carinhoso para se referir a uma criança. A ordem de manter o evento em segredo faz parte do tema do segredo e da revelação que percorre Marcos e aponta para quem é Jesus e para o fato de que, em última análise, ele não pode permanecer oculto.